que começou no carro, na viagem ontem para a cidade de São Martinho, cidade catoliquíssima, mas que já distribui nossos cartões lá, num lugar muito lindo que vocês devem conhecer, chamado Flusshaus, complexo de alemães. Um serviço muito especial no aniversário da Lucélia e do Valdemar Narlau, com Erlon e Patrick. O Erlon não foi só até a metade. Naquela conversa toda de 7 horas dentro do carro de pura sabedoria e mais 3 horas na casa de um e de outro e no engenho e tal, e tal, e tal, e tal. Pega o microfone aí. Como é que era, Patrick? Vocês perguntavam, sabatinavam e a gente ia indo, como sempre foram nossas viagens. Como é que era? Foi assim mesmo. A gente ia perguntando, você ia desenvolvendo as respostas, ia gerando mais assunto, mais perguntas, e fomos nos aprofundando cada vez mais. E teve um momento até que você me perguntou como ter sabedoria? Como faço para obter sabedoria? Muito bem. E como é que é o ambiente dentro do carro? Ambiente muito bom. Choramos ou não choramos juntos? Inclusive, chorei várias vezes. Foi muito bom mesmo. Porque isso é importante falar, porque tem gente que acha que a nossa vida é aqui, na frente da câmera. Valdemar, passa lá um pouquinho para o Valdemar. Num determinado momento, entre tantas perguntas que nós conversamos, você me fez uma pergunta sobre... A gente conversou sobre Romanos, sobre sangue de Jesus, sobre cruz, sobre... O que mais? Demônios. E aí a gente acabou entrando nisso do crivo perfeito. Não foi? Sim. E é que a pergunta foi tipo... que a gente aprendeu a vida toda que quando a gente errava, a gente clamava pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Derrama, Senhor, nos purifica com o sangue. E a pergunta é essa, porque tipo, esse sangue tem que estar 24 horas à disposição de nós, porque nós erramos o tempo todo, quase. E aí foi a pergunta, se o sangue não foi derramado uma vez só, de uma vez por todas, e continua sendo derramado, tipo uma torneira que você abre a hora que precisa, sei lá. E aí que surgiu essa dualidade da bifurcação da cruz, porque é uma dualidade tremenda na cruz ali, tanto para a salvação como para a condenação. Aí que foi surgindo esse tema. Essa questão, até eu falei para eles que lá no sistema religioso judaico, até para você identificar, você que frequenta uma igreja, se é uma sinagoga ou não é uma sinagoga onde você frequenta. Bom, se lá a bênção tem que ser revalidada, ela tem prazo de validade. Se lá tem que voltar para a ceia e para a Páscoa sempre o mesmo ritual, tem que comer o corpo que nunca sacia. Come o corpinho, mais um pouquinho de corpinho, mais um pouquinho de corpinho, bebe um pouco de sanguinho, é todo mês, é todo ano e nunca acaba aquilo. Se a oração também não vale hoje, amanhã tem que orar de novo. O jejum não vale agora, tem que jejuar de novo. A campanha não é uma só, são várias. O dízimo é um só, uma vez no ano, tem que ser várias vezes. Oferta sempre. Cultuar, você cultua hoje? Não, já passou, amanhã tem que cultuar de novo. Buscar Deus, tu busca hoje, amanhã tem que buscar de novo. Fugir de maldição tem que estar fugindo sempre. Ser abençoado, então, tem que ser abençoado sempre. Tudo é renovável. O que é isso? Vocês não percebem o que é isso? Vocês não viram que o sacrifício da cruz é suficiente? O que significa graça, caris? É a bênção definitiva. Graça é bênção definitiva. Não tem mais revalidação. Acabou. E por que eu chamo essas igrejas de sinagogas? Será que é uma ofensa do Áquil? Não, é a verdade. E por que é a verdade? Porque isso se fazia no tempo do judaísmo, da vigência da lei. E se eles ainda revalidam tudo lá, eles estão debaixo do quê? Da tutela de quem? Da ordem de Levi, da ordem levítica, de um sistema judaico-levítico. Aí chega aqui, mas vocês não oram, mas vocês não jejuam, mas vocês não têm bênção, mas vocês não têm a maldição, mas vocês não acreditam em nada, mas vocês não cultuam, mas vocês não adoram, mas vocês não louvam. O
que devia ser comum é uma surpresa para eles. Eles encontram o cristianismo original, eles dizem, que é isso? Do tanto que eles estão no judaísmo, que quando eles encontram o cristianismo praticado como deve ser, com o valor da cruz, de fato, aí eles ficam assustados. Mas aí, a partir desse assunto, é que nós chegamos num assunto que vai ser o tema de hoje, muito mais difícil, muito mais complexo, bem complexo. Vamos lá. Vamos ver se a gente desmistifica isso aqui. Se fosse eu, uma vez eu escrevi um artigo lá no The Christian Post, o maior site cristão do mundo, sobre isso. Se fosse eu, faria diferente do Akel. O que é isso? O ego faz o homem a todo momento questionar o que os outros fazem. Nesse exato momento tem muita gente perguntando para si mesmo: se eu fosse o Akel, eu faria assim no X, assim no programa. Eu não falaria isso. Se fosse eu arrumaria assim, eu faria assim, eu decidiria assim, deliberaria. Não é assim que a vida é? Lá na tua empresa, no teu dia a dia, você está fazendo alguma coisa e os outros estão. Se fosse eu. Se você não vencer teu ego, terceiro e poder, e não calar essa voz que vem da sexta, se fosse eu, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai para o próximo passo. É o mesmo que diz ou dirá: se fosse eu, faria diferente do Criador. Quem questiona eu, desde que seja eu bem intencionado, e a pessoa está vendo que é bem intencionado, e tem a capacidade, a audácia de questionar com acidez mesmo assim, vai questionar Deus também. Quem lembra do vídeo Pecado, Não Gostei de Deus? É isso aí. Rata, pé, chevão. Lembra? Matemática de Deus? Você que é professor de matemática. O que eu digo naquele vídeo? As pessoas que criticam muito aqui, questionam tudo aqui, quando chegarem lá, não vão gostar. Quer dizer, não vão chegar lá, óbvio. Mas se chegassem lá, diriam: mas não gostei daqui também. Pensei que Deus era outra coisa. Muito bem. Quantos homens e mulheres céticos, e principalmente que falam em nome de Deus, pensam assim: se fosse eu, faria diferente? Outros que chegariam ao ponto na sua sexta de pensar: o Criador errou em sua criação. Ele errou ou sua criação é perfeita? Respondam. Deus errou? Seu plano é justo, olhando o todo, holisticamente, ou injusto? Para seu bem, não responda precipitadamente só por medo. Sim, é claro que ele é justo. O que a consciência religiosa vai fazer? Por medo, principalmente daqueles que têm medo de blasfemar contra o Espírito Santo, que nem sabe o que é blasfêmia, vai ver lá na Bíblia original. Ou outro medo. Nós já fizemos um tema esses dias, até coloquem um link aí sobre medo. O medo vai fazer você dizer: claro que ele é justo, o plano dele é maravilhoso, Deus não errou, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Que nem a irmãzinha lá orando, que mandaram um vídeo para mim, já chegou para vocês também. Vocês viram a irmãzinha, a jovenzinha orando no culto lá? E aí lá pelas tantas ela pega e: vixe Maria. Aí ela: não, vixe Maria não, misericórdia. Por que isso? Porque é o que as pessoas fazem. Elas nunca questionaram o que elas dizem. Elas só repetem. Então, não posso falar. Deus errou. Que absurdo isso. Deus errou. Aí vem. Pense antes de responder para que sua resposta seja sincera, sem máscara. Ei! Não é pecado filosofar.
Não é pecado filosofar, pois filosofar é encontrar as respostas verdadeiras, é responder com ciência e equilíbrio, pois quem responde religiosamente por medo é falso, responde confiando no que nunca confiou. Então eu digo aqui, Deus errou, Deus foi injusto na sua criação, no seu plano de criação ou não? A pessoa, misericórdia, faz até sinal da cruz. Ou pensa na hora, nunca, 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 nunca. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Todos os elogios. Como se fosse proibido e pecado, errado, filosofar. Como se não fosse Deus que criou um cérebro dicotomizado, cheio de questionamentos. Aí o místico, Valdemar, passa o dia inteiro escutando a sexta dele, que é algo tão orgânico, tão natural. E ele fica dizendo, o diabo fica com setas inflamadas o dia inteiro. É a sexta dele, ele quer fugir da sexta. Hoje está terrível. Olha, vem uns pensamentos aqui contra Deus, contra a criação, contra a justiça de Deus. Eu começo a questionar umas coisas que estão acontecendo no mundo e comigo. Eu começo a questionar, Deus que me perdoe, é o diabo plantando esses pensamentos aqui na minha cabeça. Não é o diabo, é normal, é o conflito interior para revelar quem você é. Não é pecado filosofar, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a filosofia, Deus está preocupado com o resultado da filosofia. Qual conclusão tu vai chegar no final? A discussão, o pensamento, tá. Alguém aqui já viu Deus? Então vocês acham que não é natural de um homem duvidar? Aliás, se alguém chegar para mim agora, está me assistindo e dizer assim, eu sempre acreditei, eu nunca duvidei, está mentindo, hipócrita, fariseu. Que todos nós em algum momento... Mas a sexta só faz assim. A dextra já vem... Pronto, já equilibrou. Não é normal? Vem a dúvida, mas o que é a dúvida? A dúvida é a mesma etimologia de diabo, é de propósito, é para te revelar, para mostrar quem você é. Ué. Porque se você não vencer a dúvida e a dúvida for mais forte, você é do mal. Mas quando a dúvida vem e você... Bom, não, mas não é assim. Sabe como é que é o nome disso aqui? Mateus 4. Não entendeu? Lucas 4. Não entendeu? Jesus e o diabo no deserto. Entendeu? Vem aqui, ó. Põe a dúvida. E aí você responde a dúvida. Não. Não precisa nem de estar na Bíblia. Não. Não é assim. Vem uma dúvida e diz assim, peraí. Mas e não sei o quê? Sim, mas também e a destra venceu. Não é o tempo inteiro isso? O dia todo? Então a grande questão é quem é você. Esse é o crivo perfeito. Número 1. São 10 pontos. Número 1. O mundo, a criação do soberano é justo ou justa e dual. Escreva aí. A criação é justa e dual. As duas coisas. Por isso que é do jeito que é. Porque ela é as duas coisas. Número 2.
Se ela fosse só dual, não teria equilíbrio e justiça. Se você diz assim, Deus errou na criação, então vamos lá. Aí Deus diz, destruo tudo e você faz a criação, vou te dar o meu poder para você fazer a criação por mim. Vamos ver se você acerta. Supondo que alguém aqui peitasse, questionasse, confrontasse Deus e tivesse esse poder. Ou supondo que o próprio Deus, ao ser questionado, num próximo mundo, num próximo cosmos, numa próxima criação, dissesse, tá bom, então agora eu vou fazer assim. Aí ele faria a dualidade para o crivo, para a escolha, mas como é que ele ia fazer para isso ser justo? Só tem um jeito, justiça é equilíbrio. Aí vem o terceiro ponto, pensa bem que isso é profundo e difícil, quem não tiver em silêncio não vai entender. Se ela fosse só bem a criação, seria injusta. Porque o bem só existe com o mal e o mal só existe com o bem. Tanto é que Deus não é nem bom nem mal, porque Ele está acima do bem e do mal. Ele só é bem e mal aqui, nesse cosmos material, para o crivo. Deus não é nem macho nem fêmea, mas para nós aqui, nesse crivo, Ele é macho. Entenderam? É a poesia, para fazer sentido na nossa mente. Muito bem. Se fosse só bem, como seria o mundo? Perderia toda a essência, porque um mundo que é só bem não tem promessa. Prometeu o quê? O mundo que é só bem não tem crivo. Não tem evolução. O mundo que é só bem não tem nem sentido perde todo o sentido de salvação, condenação. E se o mundo fosse só mal? Se o mundo fosse só mal, seria injusto. Mas não seria injusto só se fosse mal, seria injusto se fosse só bem. Porque se o mundo fosse só bem, as pessoas amariam o Criador falsamente. Quem lembra da metáfora Jó? É fato que Deus não pode nem ser só bem, nem só mal, certo? É impressionante como vocês gostam de mostrar conhecimento ainda fora do tema. Cadê os que estão? Eu vou começar a procurar sabedoria nesse chat. Deixa eu ver ali. Cadê? Onde é que tem alguém sábio aí? Número 5. Se ela fosse justa, seria como a hipocrisia religiosa, pois sem a dualidade não haveria escolha nem livre-arbítrio. Como assim? Como posso dizer que o mundo é justo sem dualidade? Supondo que alguém dissesse assim, por que Deus não fez um mundo justo, mas sem o diabo, sem o mal, sem os demônios, sem as doenças, sem os problemas? Aí não seria justo. Aí seria uma hipocrisia, igual ao sistema religioso. Não tem sentido. As respostas não fecham. As lacunas são muitas. 6. Lembrando que livre-arbítrio é o quê? Árbitro de si mesmo. Quem apita o jogo da tua vida no game, e agora game over, não é nem Deus, nem o diabo, mas é você. 6. A biologia ou fisiologia é perfeita. Vocês já viram? Os ouvidos, as falas, as capacidades cognitivas cerebrais e mediúnicas. Quando eu falo mediúnicas, não é espiritismo. Evolua, evolua, aleluia. Mediunidade é mediante a etimologia da palavra.
É que vocês aprenderam palavra. Toda palavra hoje ela é uma porta de entrada para um significado muitas vezes errado. Hoje está tudo deturpado. Mediunidade a que me refiro é o delta-olho, que Paulo falou tanto nas suas cartas, os olhos espirituais. E aí poderíamos até falar de matéria também, no sentido de glândula pituitária, glândula pineal, e assim vai. Mas vamos lá. O que é isso aqui? Escuta bem. Você já imaginou se o seu ouvido fosse um pouquinho melhor do que é? Claro, tem pessoas com uma audição um pouco melhor, pessoas com uma audição um pouco pior. Isso é normal. Mas existe um limite. A pessoa que tem a melhor audição do mundo, ela tem um limite. Mesmo que seja a melhor audição. Você já imaginou se Deus tivesse feito um pouquinho melhor? Quem assistiu o filme Lucy? Vamos supor que a capacidade para usar a audição fosse só um pouco maior. Sabe o que aconteceria? Um colapso. Daria tudo errado. Deus foi cirúrgico, Deus foi matemático, Arlete. Esses dias, a ciência descobriu que o Big Bang não é uma explosão. Falei para a professora Arlete. É uma expansão. Esses dias descobriram que a teoria de Darwin, da evolução, não é dele. É copiado de uma pessoa. Ele plagiou de outra pessoa. Quer dizer, tudo é mentira. Tudo é show de Truman. E eles revelam só aos pouquinhos, que nos livros continua a mentira. Mas está lá, no portal de ciência mundial, publicado. Big Bang, erramos. O Big Bang. Erramos. Big Bang é o... Erramos. Por quê? Porque não é uma explosão, é uma extensão. O que é isso? É como na Bíblia, vocês que são terraplanistas, né, com a cabecinha chata, igual a de vocês. Vamos evoluir, vamos sair do Rubens Sodré aí, sai dessa. A palavra firmamento, quem já assistiu esse vídeo meu, se alguém puderem colocar o link aqui, firmamento está errado em Gênesis, é um dos maiores erros, tem um artigo na revista Veja, de um etimólogo maravilhoso, errado, porque a palavra certa ali é a extensão dos céus, mesma coisa do Big Bang, erraram. Não é explosão. Agora nos entendemos. Na verdade é expansão. Mas tudo é X. Portanto que tudo é X. Hã? Tudo é X, né? Não importa se é explosão, se é expansão, é X. Onde que eu quero chegar? Se tudo veio do acaso, meu caro ateu, cético, agnóstico, e agora tem aqueles que estão acreditando que Jesus é uma réplica na história de várias vezes. Tem até um casal que era do X, que mora aqui pertinho. Esses dias falaram que eles vão vir aqui, me assistem há 5 anos, deixaram de vir aqui porque acreditaram nisso daí. Passaram a cair naquele assunto que a gente conversava hoje, que eu já falei ao vivo aqui. Eles não entendem dualidade, que se eles entendessem dualidade, eles iam ver que Jesus realmente veio para todos os povos, todas as nações, de várias formas. Jesus realmente é a maior manifestação dessa. Mas Deus já se manifestou várias vezes igual, é verdade, em vários deltas. Mas aí quando um jovem encontra uma informação dessa que os pastores não abordam, que os padres não abordam, acaba caindo. Nós abordamos. Então, se é uma obra do acaso, vamos lá. Como é que faz para poder ter exatamente 7.000 anos a existência do mundo? Mas que nós não temos 7.000 anos, sim, mas nós temos 6.000 anos. Não, na verdade são milhões e milhões, não importa. Aí é pior até mais. Eu prefiro os 6.000, porque se a gente for nos 6.000, você não perde. Se você optar por milhões ou bilhões de anos, é problema para ti, porque se você falar milhões ou bilhões de anos, aí fica mais difícil ainda, porque daí bilhões e bilhões de anos, como é que tudo foi de uma explosão ou expansão, tudo eclodiu de uma forma tão perfeita ao ponto que nossas capacidades não se anulam. Porque se um de nós tivesse desenvolvido uma habilidade cognitiva bem maior do que o outro, e isso numa explosão, isso seria normal. Se nós fôssemos frutos de uma explosão cósmica, se nós tivéssemos vindo do acaso ou de qualquer outra criação, mas é a coisa mais normal do mundo se nós viéssemos
deformações, anomalias psicológicas, pessoas com capacidades extraordinárias, quase deuses na terra, e os outros nada. Mas, entretanto, todos nós temos a mesma limitação. Então, deixa eu falar para vocês ali que são terraplanistas que estão todos arrepiadinhos. Mexi com vocês. Eu não neguei extensão, eu neguei firmamento. Firmamento é erro, adulteração no hebraico. Se humilha. Ó. E se, vamos sair dos céticos e ateus e agnósticos e vamos para os que se dizem crentes. E se, mesmo vocês que acreditam, mesmo vocês que são do judaísmo criacionista monoteísta, e se nós tivéssemos, Valdemar, um pouquinho mais de habilidade para falar, capacidades cognitivas cerebrais mediúnicas avançadas? Você já imaginou? Quem assistiu Lucy? Você já imaginou uma pessoa com 10, 20% do uso cerebral superior a todos os outros? O que aconteceria? Essa pessoa enriqueceria completamente, essa pessoa dominaria todas. Se ela fosse do mal, o que ela faria no mundo? Vocês já imaginaram se nós não fôssemos limitados por um ser supremo? Se a nossa biologia fosse estragada, tivesse dado um defeito na Matrix, e aí? E se os códigos fontes não fossem perfeitos? Alguém ia ter uma habilidade extraordinária. Dá o microfone lá para o Valdemar. Alguém ia ter uma habilidade extraordinária que ia prejudicar toda a criação divina. Valdemar. Se Deus desse 20% a mais de capacidade para um homem, não seria, por um lado, não seria injustiça? E aí também. Porque o ego dele aumentaria muito e de repente ele não ia conseguir. Perfeito. Passar para o outro lado vitorioso. Perfeito. Se não tivesse um Deus controlando tudo, olha o que o Valdemar falou. E essa pessoa, uma no meio de 8 bilhões que nascesse com 10% a mais, essa pessoa seria privilegiada, a justiça de Deus cairia completamente. Eu não sei se vocês sabem, mas um concurso, quando tem um mandado de segurança para uma questão errada, essa questão é anulada. Mas se tem lá 10 questões que são anuladas, sabe o que acontece com o concurso? O concurso todo é anulado, não é assim, professora? Então, se Deus cometesse alguns erros diante do tribunal dele, acabava tudo a criação. Todo mundo está salvo. Ele tem que salvar todo mundo, ele é obrigado a salvar todos. Porque seria injustiça. Quem entendeu? É complicado, mas a gente chega lá. Vou repetir aqui, a biologia é perfeita. Tudo é dentro do tamanho ideal, vocês já perceberam? Assim como a Terra é no tamanho ideal para que a água, lá vem o terraplanista, não faz curva, que a água siga as curvas do relevo, cidadão. Se a Terra fosse plana, as águas do mar e as águas do rio eram poços parados. Como é que a água ia subir a montanha e descer na cachoeira e fazer todo o movimento que ela faz se não tem gravidade, cidadão? Se não tem nenhuma influência magnética da Lua, cidadão? Como é que a água ia ser agitada? Como é que tem as marés? Como é que nós íamos ter o norte da Finlândia, a Groenlândia, com um dia praticamente sem sol, ou com um dia completamente cheio de sol? Ah, cidadão, como é que ia ter aqui a Patagônia com neve, cidadão? Se o sol fica fazendo assim ou assim, que nem vocês sabem se é assim ou se é assim. Ah, a linha do Equador. Por que tem calor em Cuiabá? Como é quente Cuiabá, como diz Micharia. Como é quente Cuiabá? Por que o meio do Brasil é tão quente, tão árido? Por que o Nordeste é quente? Por que a África é quente? Hein, cidadão? E os ventos? E os eclipses? Blá, 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 chega. O que eu estou querendo dizer? Dentro do tamanho ideal, assim como a Terra é no tamanho ideal. Estou falando do físico para o metafísico. Agora veja isso aqui. Eu não vejo a curvatura da Terra. Por que eu estou falando de Terra plana aqui? Eu vou explicar. Além do assunto que a gente conversou, eu vou explicar. Porque é a metáfora perfeita para explicar tudo. Olha isso.
A Terra é uma esfera tão perfeita, professor Arlete, que se ela fosse um pouquinho menos, tenho certeza, a água não faria os movimentos perfeitos e circulares que faz. Se ela fosse um pouquinho menos. É que a esfera, as pessoas não sabem, mas não é que não sabem, não consegue talvez ter essa capacidade de enxergar que essa esfera, eu vou explicar assim de uma forma simplória, é muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de reta para daí você ter 1 centímetro de curva. Aí mais um pouquinho de curva. Aí mais um pouquinho de curva. Mas a pessoa não pensa assim. A grandeza é perfeição completa. Como no microcosmos. Quem lembra do microcosmos que eu ensinei em macrocosmos? Elétron, próton, nêutron, professor de física. Quarks. Tudo é esférico, não é? No mundo subatômico e no mundo microscópico, tudo é esférico. E o microcosmos revela o macrocosmos, porque é um espelho. Mas tudo bem, aqui o assunto não é esse. Por que eu estou usando isso? Eu estou usando isso para dizer para vocês que a Terra é perfeita na sua dimensão para que a água faça o seu curso, o seu caminho. E o físico aponta para o metafísico. Isto é, se a Terra fosse 1 centímetro menor, professor Arlete, ou maior, não teria o ciclo das águas e dos ventos. É isso que eu estou falando. E os 4 elementos se anulariam. Você entendeu? A água não fazendo o seu ciclo, o fogo não fazendo o seu ciclo, a terra não fazendo o seu ciclo, e o ar não fazendo o seu ciclo, o que ia acontecer com esse planeta? Ele não ia ter 7.000 anos. Não ia ser perfeito. Da mesma forma, no metafísico, se tivéssemos um pouco mais ou menos de habilidades, que significa dons, capacidade cerebral, destruiríamos o mundo. Antes ou depois. E acreditaríamos cegamente ou não acreditaríamos jamais no Criador. Você está entendendo que se Deus tivesse te dado 0,1% mais de habilidades cognitivas, capacidades cerebrais, ou você desacreditaria nele, ou destruiria o mundo. E se ele tivesse tirado um pouquinho da tua capacidade, mas ínfima quantia de capacidade, você acreditaria nele, mas não seria o suficiente para ele dizer que de fato você tomou uma decisão com razão. Porque os animais que vocês dizem, ai que amorzinho, ele está falando comigo, já fiz vídeo sobre isso. Já fiz vídeo sobre gato, cachorro, papagaio, é um problema. Está aqui a Arlete, tem quantos cachorros? 2. Aí chega lá no cachorro, que bonitinho, eu amo ele, ele me ama, ele fala comigo. Porque ele não tem capacidade cognitiva. A capacidade dele é quase nula. Ele faz ali 30 movimentos, 50 movimentos, no máximo acabou e deu, ponto. E se ele tivesse capacidade? Ele ia começar a te ofender, igual todo filho faz. Não gostei dessa comida. E aí? Poxa, ontem estava bom, hoje já não está bom. Ele ia começar a ter humor. E olha que mesmo o cachorro tendo, já tem, imagina se ele tivesse. Hoje não estou bem. E aí já começa a dar patada, literalmente e figuradamente. Que amor é esse? Que amor é esse? Vocês estão entendendo? Que amor seria esse se você tivesse menos capacidade cerebral? Não seria amor. Como é que você vai provar o amor sem crivo, sem razão, sem balança? O equilíbrio é a justiça, a balança do direito, dex. Qual é o símbolo da advocacia do direito? Qual é? E a deusa grega?
Afasta de mim a ilusão e a mentira. Sabe quem falou isso? Aquele que é o autor da base dos estudos da trilogia de segunda, terça e quarta dessa semana. Vai assistir lá. Salomão. Provérbios 30. O que é que ele vai falar? Afasta de mim o show de Truman. Também não me permitas viver em extrema pobreza. Pode ser pobre, mas extrema não. Nem em grande riqueza. Posso ser rico, mas grande riqueza não. Concede-me o sustento diário necessário. Por quê? Porque é equilíbrio, justiça. O homem mais sábio do mundo, que escolheu a filosofia e não o dinheiro, está te ensinando equilíbrio. E Paulo, baseado nisso, escreveu lá em 1 Timóteo 6, tenha alegria no básico, no sustento. Só no sustento, entendeu? Salmo 62, 9 e 10. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Eclesiastes 1:2, olha onde chegou o apogeu salomônico. Que grande ilusão, disse Salomão, que grande inutilidade, nada faz sentido. É o que um sábio diz. Isaías 59:4, não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem quem faça a sua defesa com retidão e sinceridade. É o que está acontecendo hoje, sempre foi assim. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras, concebem maldades e geram mais iniquidade. Conseguem ver pela própria palavra dos sábios que nada mudou? Ponto 7. O mundo é perfeito na indução da dualidade e na correção da dualidade. Se o mundo precisava ser dual para ser justo, como que Deus iria justamente, sem ferir a justiça, introduzir no mundo a dualidade? Ele podia fazer isso de várias formas. Isso é livre, isso não fere seu princípio de justiça. E com sua sabedoria ele fez isso brilhantemente. Então o que é que ele fez? Revelar. Silêncio. A primeira serpente introduzida. Escreva aí. A primeira serpente introduz a dualidade. Estupra a consciência de Eva. Que palavra forte, Áquil. Induz ela ao erro. Pega ela, tira ela da ilusão que ela estava, de um paraíso que não era dela. Essa é a metáfora. E a coloca compulsoriamente através do ego, provocando um ego que qualquer um de nós passaríamos pelo mesmo, seria irresistível. Então, é um crivo do ego irresistível. É bom você escrever isso. Crivo do ego irresistível. É o que Deus fez com Eva. Um crivo no ego de Eva, irresistível. Ao ponto que ele sabia pela sua onisciência que ela cederia. E o que é que ele fez, então, de propósito? Introduziu a dualidade. É a primeira serpente introduzida e logo em seguida a primeira serpente é corrigida através da segunda, que significa agora a cura, que é o símbolo da medicina. Veja, o símbolo da medicina é o quê? E o símbolo do direito é o quê? Olha que extraordinário. A serpente da medicina e a balança do direito. Deus está falando nas duas principais faculdades do mundo.
o real sentido da vida. Você quer Bíblia? Está até nas logos das faculdades. Eu já mostrei aqui logo de contabilidade, logo de psicologia, logo de filosofia, todas elas. Cristo precisava vir morrer por nós, porque Ele é a segunda serpente que vem consertar a primeira. Se a primeira fez um crivo no ego de Eva e Adão, os primeiros homens, irresistível, então o que é que vem depois? A correção. A correção através de Cristo, que veio de forma também irresistível, concedermos uma graça capaz de anular a dualidade. Só Cristo pode anular a dualidade. Por que então, quem lembra dos 3 vídeos essenciais, fundamentais da filosofia X, primordiais, que são de verdade relativa e verdade absoluta? Quer conhecer a verdade? Vá na Google e escreva assim, verdade relativa. E aí você vai entender o quê? Verdade relativa, e Paulo falou isso em toda a sua carta aos Romanos, é para quem está debaixo da tutela da lei. Relativizado pela incoerência religiosa judaica. E quem está debaixo da verdade relativa também? Aquele que ainda não conhece a verdade absoluta, Cristo. A partir do momento que eu conheço a verdade absoluta, Cristo, acabou a verdade relativa para mim. Isso prova o quê? Que só Cristo pode acabar com a verdade relativa. E o problema é que vocês que estão me assistindo agora e brincando com a verdade, estou vendo aqui o jeito que vocês se comportam, vocês conhecem Jesus. Então a verdade relativa para vocês aí, ó, acabou. Ou é Cristo agora, ou acabou. Quem ouviu falar de Jesus alguma vez da história da cruz, acabou. Game over. Ou é salvo ou é condenado. Acabou. Salvo, condenado. A cruz faz isso. Mas, escuta. E como é que Deus introduziu a dualidade no mundo? Antes que nós chegamos na cruz. Lá em Gênesis 6.8, os 3 caminhos dados para a criação dos demônios que nós conversamos no carro ontem na viagem. E a aplicação do mal nas escolhas dos homens. Gênesis 8. Depois vem a correção e eclosão dos demônios para as escolhas dos homens e as interferências diretas no início para uma baixíssima população mundial. Espera aí, vamos devagar. 3 origens para os demônios. Primeira, Deus olhou e disse, sejam criados ou haja demônios, espíritos maléficos, espíritos malignos. Foi assim? Não. Ele fez espíritos do bem e foram enganados por Lúcifer e caíram do céu, os anjos caídos. Foi assim? Não. Mentira do judaísmo e do cristianismo. Então como? Ele podia fazer o mal de várias formas. E como é que ele fez? Como é que ele escolheu fazer? Inseminação celestial, vai assistir os vídeos para saber sobre isso, relações sexuais sobre Deus. Coloca o vídeo aí, isso é profundo, é difícil. Gênesis 6, inseminação celestial, nasceram gigantes, esses gigantes morreram através da água do dilúvio, e esses espíritos malignos agora possuem as pessoas que escolhem o mal, porque elas vão ser usadas para o mal, e aí vem um grande problema, espera aí. Gênesis 8, a correção e eclosão dos demônios, surgiram os demônios, para as escolhas dos homens e as interferências diretas no início para uma baixíssima população mundial. Por quê? Vocês perceberam que o lobisomem aparecia quando? O boitatá aparecia quando? Os extraterrestres apareciam quando?
1960, quando não tinha tecnologia, no meio do mato, no meio da escuridão. E quando é que Deus se manifestava mais? No começo do mundo, porque lá ele podia interferir mais sem ferir a sua justiça. Depois que o mundo cresceu muito, foi para centenas de milhões de habitantes e bilhões de habitantes, agora só fica a história daquele Deus que um dia interferiu, e você vai ser crivado pela fé nisso ou não. Então, ficou registrado para que seguissem como exemplo e arquétipo para centenas de milhões de pessoas, e hoje chegamos à marca de 8 bilhões de pessoas, estamos indo para 10 bilhões de pessoas nos próximos dias. E é assim que tem sido nos últimos, pelo menos, 3 milênios ou 4 milênios. Ponto 9. E se fizesse um novo mundo, sem precisar nascer numa nação escolhida, seria um acerto? Jesus nasceu aonde? Nasceu para quem? E a sua palavra foi para quem? E a salvação vem de quem? Será que foi um acerto? Mas se Jesus escolheu uma nação, privilegiou essa nação, se manifestou para essa nação, chegava a dar comida para eles todo dia de manhã, maná, 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 nada de riqueza, só a comida do dia, a porção do dia. E mesmo assim, eles, depois de saberem de tudo isso e verem tudo isso, até 3 milhões de judeus, dizem os historiadores, chegaram a testemunhar tudo isso. Não se salvaram, por quê? Porque eles não souberam lidar com este ego, foi também para eles um crivo irresistível. Um crivo de ego irresistível. Quando Deus escolhe os judeus apodrecem. Então não seria melhor fazer o mundo de novo? Eu acho que Deus errou nisso. Porque se fizesse o mundo de novo e Deus não tivesse escolhido uma nação diferente das outras, se tivesse feito 72 nações iguais, sem se intrometer na história, deixa eles, cada um segue e depois julga no final. Será que Deus errou? Vamos ver? Vamos ver? Resposta: não. Por quê? Gênesis 10, Deus cria 71 nações, 72, e uma é exclusiva no futuro. Qual? Israel. As outras podem ser politeístas. Deus se revelou para elas em trindades, em deltas pagãos, mas uma exclusiva, a única que ele queria que fosse monoteísta. Diferente, exclusiva, que significa que significa santas. Escute. Então deveria o Criador não ter escolhido a nação de Israel, sabendo ele que os mimos e privilégios gerariam ego e os fariam se perder? Iluminare. Não, pois desta forma os pagãos se salvam primeiro e os judeus chegam depois. Se ele fizesse as 72 nações sem interferir numa nação especial, ele não teria o brilho na história do seu poder de ser temido pelas nações. E ele nunca poderia ter se revelado às pessoas de fato como ele é. Porque para ele se revelar mais como criador para as criaturas, ele tinha que escolher uma nação, se revelar para essa, mesmo que tivesse o ônus, e teve, dessa nação se perder por ter esse mimo e esse privilégio. Entenderam? Vamos fazer o seguinte, o mundo começou de novo, Deus criou tudo, aí fez 72 nações, diz, eu não vou fazer nenhuma nação especial. Dessa vez não tem Israel. Mas aí ele não teria a beleza da história que vocês têm de acreditar e temer um Deus terrível que fez coisas maravilhosas. E a tua fé seria fraca, e a tua fé seria dúbia. E sabe que correria qual risco? De ter 72 nações adorando árvore. Aí todas as nações iam adorar pirâmides, o sol, a lua, outro homem. Entendeu por que ele tinha que escolher uma? Tá, mas daí escolheu uma. Gente, olha as coisas profundas e sábias que eu estou falando. Era para vocês estarem calados. É impressionante como vocês têm ego. É tudo isso a necessidade de aparecer? Ó, aí, como pode... Aí Deus escolhe Israel, mas o que vai dar? Olha o que deu. Aí eles se perdem. Vocês sabem, Deus matou 3 milhões de judeus. Ele falou que ia matar lá em Deuteronômio 28, no capítulo da dualidade. E ele matou, Patrick, 3 milhões de judeus. Quem é que entrou em Canaã? Deus matou, foi matando, não aguentava, foi matando.
Não tem problema. Eu acabei de dizer. Porque esse mesmo Deus, quando ele esteve em carne, as palavras dele sobre isso foram: eles chegarão lá. Mesmo assim. Mas chegarão depois. Rehologramação. E não pense que hologramação é sonho, não. É quase que uma reencarnação. Quase. Só não é um novo mundo, uma nova vida. Simplesmente você revive carnalmente todos os teus erros. E a dor é como um fogo. E o arrependimento é exatamente a dualidade de Rico e Lázaro. Escute o que eu estou dizendo, é muito sério. Eu estou dizendo para você que Israel chegará lá, mas depois do fogo. Eu ainda não entendi. Deus podia ter feito o mundo sem Israel. Se fizesse as 72 nações, ele não podia se manifestar, interferir como ele interferiu, se revelar para que uma nação exclusiva conhecesse ele, pudesse se abrir para essa nação, se revelar através de profetas, corrigir essa nação. E quando ele fez isso, que ele viu que ia dar errado, ele já sabia pela sua presença que ia dar errado, o que ele fez? Ele levantou profetas em todos os tempos, profetas, para ir equilibrando essa nação, e crivando essa nação, e salvando alguns já, e os outros chegarão depois. E se ele tivesse se revelado para todas as nações, aí todas se perderiam de imediato. Vocês entenderam como é que é o ego? O ego é isso, o ego é esse ponto no meio entre a sexta e a dextra que faz a escolha da bifurcação. Aqui. Então, se Deus faz 72 nações, se revela para as 72 de forma especial, como fez para Israel, não tendo nenhuma nação específica, exclusiva, especial, todas se perdem. Que história mais mal feita, que história mais estranha. Ele vai ter que hologramar o mundo inteiro. Ninguém se salva. E se ele faz as 72 nações e não se revela, que beleza tem a história? Cadê o Mar Vermelho se abrindo? Ah, tem que ter graça a história. Tem que ter um Mar Vermelho se abrindo. Pelo menos uma vezinha soprar assim. Então nunca mais ouse dizer: eu acho que Deus não fez direito. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é assim que tinha que ser. Não tem outro jeito. Às vezes diz: não, peraí, mas então por que Deus fez o ego? Porque tem que ter a escolha. Tem que ter o eu, o ser individual. Se ele não fizesse o ego, não tinha o ser individual. Era um bando de espírito encarnado, um robótico, fazendo o que Deus quer. Não tem para onde ir. O mundo é torto, é ruim, é feio, é fedido, é seja o que for, é podre. Mas é isso aí, é a única forma. Não tem mais jeito. O desafio é chegar no final dizendo: eu fui justo. Sandra, sobre terra plana, minha querida, explica a Patagônia para mim. Explica a Groenlândia. Por que tem gelo na borda se o sol faz assim? Ou assim, que nem vocês sabem. Tá, tá, tará, tá, tarará. E Cristos. E Cristos é o grande finale. Cristos é o maior crivo, o crivo perfeito, o plano supremo perfeito. Grande finale. O grande supremo criador encarnar em um homem simples, escolheu nascer em qual corpo?
Qual é o corpo que ele escolheu nascer? E cheio de amor, onde da sua boca só emanou a verdade. É um crivo perfeito. Por quê? Vamos lá. Quem conhece Jonas 4? A misericórdia da aboboreira. O profeta ficou com dó da aboboreira. Uma planta. Quem aí tem compaixão por um gatinho, um cachorrinho? Se chegar para você e dizer assim, sabia que ali embaixo um homem matou o seu gatinho? Quantos de vocês vão dizer, que coisa, meu Deus, vão até chorar. Ah, meu Deus, matou o gatinho. Não é assim? Não causa misericórdia em nós? Matou o gatinho. Por que causa misericórdia? Porque é um ser indefeso. Ou ser que tem mais capacidade cerebral foi lá e matou. O que é isso? Injustiça. O que te faz chorar? Injustiça. O que te provoca indignação? Injustiça. Por que matar o gatinho? Não é assim? Tem gente que pega aquela caixinha cheia de filhotinho e joga no rio. Já viu? Pá, mas que injustiça, que maldade. Não é? E um bebê? Uma mãe lá que matou, quantas, todos os dias a gente vê, matou o bebê, abandonou o bebê, deixou o bebê dentro do carro, fechado, 3 horas. Uma mãe que nós ficamos sabendo que vendeu o seu filho, ou então um bebezinho que foi sacrificado na magia negra. Aí vocês choram, não choram? Quando vocês vêem uma notícia dessa, vocês, meu Deus, um bebezinho inocente. Que injustiça! Escreva aí, injustiça! Pois é. É uma injustiça mesmo. Mas sabe por que o crivo é perfeito? E por que Deus veio corrigir a primeira serpente? E aí você diz, mas por que Jesus teve que vir morrer? Que história é essa? Por que ele planejou isso? Vir num corpo de carne? Pior ainda, aqueles que pensam na Trindade, enviou outro para morrer ainda. Ah, enviou alguém para morrer. Não foi ele, enviou outro. Criou o problema e enviou outro. E aqueles que entenderam a revelação da divindade, não, ele veio. Então, mas por que esse plano de vir morrer na cruz? 33 anos aguentando humilhação e injustiça. Mas por quê? Porque esse é o crivo perfeito para saber se você tem misericórdia quando conhece a história de um homem hebreu que nasceu num corpo simples, no meio de um povo simples, e que foi morto injustamente, sendo um inocente. Essa história para quê? Para ver se você sente misericórdia, e aí você se revela. Escute. O cérebro, material que carrega a nossa alma, é limitado, mas perfeito, suficiente para responder, escolher o ponto central e mais importante do crivo da vida aqui: a misericórdia. Escreva aí, a misericórdia, a misericórdia. Quem tiver misericórdia, compaixão, amor e justiça pelo injustiçado Jesus Cristo, se revelou com isso um filho de Abel. Você tem misericórdia de um gato, você tem misericórdia de um bebê morto, mas você não tem misericórdia do teu Deus e Criador que veio ao mundo morrer por você. Você não é capaz de deixar o mundo material por Ele. Quem não tiver misericórdia, compaixão, amor e justiça pelo injustiçado Jesus Cristo,
se revelou um filho de Caim. Por isso que ele veio aqui, porque ele fez a cognição, o cérebro, o ego, e ele sabe que esse é o maior crivo. Quem não sentir compaixão por essa história, já posso destruir. Eu não preciso nem pensar, já está feito. Ao saber dessa história de amor, você é condenado ou absolvido. Esse é o crivo perfeito, que plano perfeito, que criação perfeita. Quem aqui pode sentir profunda misericórdia pelo injusto assassinado? Ele foi assassinado brutalmente, injustamente, sendo inocente, só porque da sua boca emanou verdade, foi assassinado como show dos romanos, show dos judeus. Escute, nós vamos cantar agora aqui com Patrick, Valdemar. Deus amou, nossa música Cobaias, tanto o seu plano de crivo, que ele se fez filho só para você existir. Sabe de onde foi extraída essa música? Yohanan, João 3,16. E sabe o que diz em João 3,16? Que o plano dele é perfeito. Tão perfeito, que se encerra no quarto dia, ele vindo morrer para causar o quê? Um sentimento dentro dos homens de sensibilidade ou insensibilidade. Você é sensível com essa história ou você é insensível com essa história? Você é indiferente com essa história? Você é passivo com essa história? Porque todos aqueles que souberem dessa história e continuarem agindo como sempre agiram, sem nenhuma metanoia, conversão, transformação, mudança do seu ser, essas pessoas vão para o lixo. Por quê? Porque disse Paulo em Ivirim: não há outra história capaz de ser tão perfeita, tão sublime como essa. Nenhuma outra história. Não haverá nova morte, não haverá nova remissão, não haverá novo sangue. Se não se comovem com essa história, vão se comover com o quê? Se a história da cruz não é capaz de mudar tua vida, o que vai mudar sua vida? O mundo é exatamente como deve ser. Se o mundo fosse feito novamente, com a necessidade de ser justo, precisa ser dual. E com a necessidade de ser dual, precisa ter escolha. E a escolha do homem revelará e definirá sua existência ou inexistência. Quem está aí com um caderninho na mão vai escrever assim agora, ó. O mundo precisava ser justo, em primeiro lugar. Segundo, o mundo justo precisava ser dual para ser justo. Por quê? Porque o mundo justo dual precisava dar ao homem a oportunidade de escolhas. E as escolhas definem a sua existência ou inexistência, que poeticamente conhecemos como vida eterna, imortalidade ou morte eterna. O mundo justo e dual precisava dar a escolha ao homem em um crivo perfeito para que cabalmente e irrefutavelmente a alma vivente, o iniciado nesse crivo, aquele que teve a oportunidade do crivo, tenha a oportunidade em sua vida de mostrar o que escolheu. E o que ele escolher revela quem ele é. E quem ele é, com as provas do crivo, será suficiente para a sua condenação ou absolvição dos que tiverem oportunidade de viver e existir, ou morrer e inexistir.
dentro dos limites da justiça, na linha imaginária do círculo limite, o Criador interferiu sempre. E escute: usou homens para o bem ou para o mal? Escreva aí: Deus usa homens para o bem ou para o mal. Vídeo: septo interferências, candelabro. O sistema religioso judaico só conhece Deus te usa pro bem, é para te honrar, ego. Mas não sabem que Deus usa muito mais para o mal que para o bem. Vasos de desonra, disse Paulo, são usados, assim que fazem suas escolhas. As duas forças divinas estão sempre aqui nesse cosmos. O que você desejar e escolher é por onde e como você será usado. Usado até o lixo eterno ou usado até a imortalidade. Usado para o bem ou usado para o mal. Só te apresentaram um Deus que usa para o bem, mas Deus também usa para o mal, se é o que você escolheu. Ele sonda as tuas intenções, e é isso que realmente importa, mais nada importa. Cuidado com as suas intenções. É um crivo perfeito. Patrick, Valdemar. Música Cobaias. A letra está lá no nosso aplicativo. Tanto seu pano de crivo para que fosse possível você existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. No acordar do sono da vida, no acordar do sono da vida, para que possamos existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. No acordar do sono da vida, no acordar do sono da vida, possamos existir. Que lindo! Amanhã não terá escola e faltam apenas 5 vagas para o encontro de São Paulo, 4 para o ônibus, onde nós lançaremos a Bíblia Original Codex. Atenção! Como eu não vou fazer programa, a não ser que apareça algum tema inédito amanhã, o que é difícil, mas amanhã provavelmente não terá programa, domingo não terá programa, então só segunda, e segunda já é dia 20, perdão. E dia 21, terça-feira, é aniversário da Filosofia X, então nós vamos fazer uma festa aqui. Nós vamos comprar bolo, e quem vier aqui vai comer bolo. 7 anos de Filosofia X.
dia 21, terça-feira. E aí, dia 22, nós fazemos um programa de despedida aqui. 22 fazemos um programa, 23 fazemos um programa, e na madrugada de 23 para 24, nós já estaremos no ônibus, indo para São Paulo para a grande festa. E escute, quem ouvir isso aqui, ouviu. Quem não ouvir, só vai ouvir na última hora do encontro do dia 26. Provavelmente lá perto do meio-dia do dia 26. Quem não ouvir agora, só vai ouvir no meio-dia do dia 26. Este encontro é o último encontro da Filosofia X. Porque vocês não valorizaram, não aqueles que estão indo, se esforçando. A maioria, a grande maioria, 99%, não valorizaram os encontros nacionais e internacionais. Então esse é o último encontro. E depois, Áquil, depois eu tenho uma outra novidade, e essa vai alegrar vocês. A forma com que a gente vai trabalhar para atender as regiões vai ser diferente. As escolas continuam crescendo. Enviem vídeos das escolas. Vocês que têm estabelecimentos comerciais, coloquem lá porta-folder, televisão, os programas. Distribua pendrives, cartões de memória, CDs, DVDs, livros, Bíblia Original Codex para as pessoas. Meu Deus, você tem um consultório, você tem uma padaria, você tem um escritório, você tem uma loja. Coloca lá a televisão passando a verdade. Para de ser medroso. Aquele que se envergonha da verdade hoje será envergonhado naquele dia. Isso aqui não é imposição de medo, isso aqui é verdade, é a verdade. Você conheceu a verdade, você vai ser requisitado, será cobrado de você, exatamente de você. Então você tem um estabelecimento, coloca lá os vídeos. No estabelecimento comercial, coloca um porta-folder, coloca uns cartões, coloca uma Bíblia Original Codex ali à disposição. É o mínimo que você pode fazer, já que você só pensa em capital 12 horas por dia. Muito bem. Obrigado, Arlete. Obrigado, Patrick. Obrigado. Aqui no cantinho, cadê? Não está pegando. Aqui. Lu, Célia, que está de aniversário. Ainda. Para nós, ela vai ficar de aniversário até terça. Obrigado, Valdemar. Por que ela vai ficar de aniversário? Porque dia 21, exatamente no mesmo dia de aniversário da Filosofia X, terça-feira, 7 anos, no mesmo dia, ela vai completar mais um ano de casamento. Quanto tempo de casamento? 36 anos de casados. Nós vamos comemorar lá em São Paulo. Muito bem. Tem mais alguém aí que comemora no mesmo dia 21 de maio? Vocês sabem que no dia 21 de maio também Israel nasceu. Essa Israel sionista maligna. E vocês sabem também que dia 21 de maio foi o dia que o templo de Salomão, o verdadeiro, o primeiro, foi quando Salomão inaugurou o templo, sabia? Interessante isso. Quando Salomão ungiu e disse, pedra fundamental lançada, primeiro dia desse templo, 21 de maio. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Vai dar uma olhadinha na história, você vai ver. Eles não sabem o ano, eles divergem do ano, mas o dia do mês eles sabem, porque está na Bíblia. Muito bem, boa noite! Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Áquil apresenta o Apocalipse, contagem regressiva, 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex com Áquil.